Bom, pessoal, a gente vai começar agora um estudo sobre o livro de Deuteronômio, que vai durar aí nos próximos 3 meses. Na verdade, já comecei um pouco atrasado, né? Eu deveria ter começado no começo do mês de outubro e está saindo agora já lá pelo dia 5. Nesse estudo, a gente vai ver diversos aspectos do livro de Deuteronômio, a gente vai cobrir o livro inteiro. Então, esse primeiro estudo vai ser um estudo introdutório. A gente vai ver o contexto da história até chegar no livro de Deuteronômio, do que ele está falando, e a gente vai ver diversos aspectos literários do livro de Deuteronômio e interessantíssimos que fazem parte da formação desse livro e tornam ele um livro diferente, especial, principalmente dentro ali da unidade do Pentateuco. Então vamos começar, né? O que é o livro de Deuteronômio? Deuteronômio se difere dos outros livros do Pentateuco porque ele tem uma certa unidade no seu estilo literário, uma continuidade diferente de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Porque o livro de Deuteronômio todo ele é uma coletânea de discursos de Moisés, na verdade, né? Os outros livros do Pentateuco eles misturam as questões históricas, poesias, relatórios, tem diversos estilos literários ali misturados, né? Deuteronômio também vai ter alguns estilos, a gente vai ter, principalmente ali no final do livro, a gente tem lá uma poesia, um cântico de Moisés, a gente tem alguns outros estilos, mas eles estão inseridos nesse contexto de discursos de Moisés. Então, quando esses discursos acontecem? Acontecem no seguinte contexto. A gente tem lá em Gênesis citando a queda do homem, a gente tem a criação do mundo e a queda do homem, aí a gente tem o início de uma história depois da família patriarcal, que a gente chama, né? A família dos patriarcas, começando por Abraão, depois Isaac e Jacó. Abraão é uma figura central aqui no livro de Deuteronômio, porque existe um conceito que se diz que Deus faz uma aliança com o povo de Israel, não é por causa do mérito do povo em si. O livro de Deuteronômio vai seguir essa lógica, não é porque vocês eram um povo melhor do que os outros, né? Mas existe uma ideia, no judaísmo ela é conhecida como o mérito dos pais, o mérito dos patriarcas, que Deus faz esse concerto com o povo de Israel por causa de Abraão. Então ele fez aquela promessa a Abraão, ele faz aquela aliança com Abraão, e depois ele vai fazer toda essa aliança com o povo de Israel baseado na promessa que ele fez ao patriarca deles, Abraão. Então o mérito é de Abraão, e se a gente for parar para pensar também, Abraão foi chamado sem ter feito nada antes, que é a lógica que o Novo Testamento vai fazer, ele só foi chamado e creu. Então o mérito nem na verdade é de Abraão, Deus faz tudo por causa de si mesmo, por causa da sua própria bondade, por causa da sua própria misericórdia, né? E a gente tem depois esse povo, os descendentes de José, de Jacó, né, e de José, se multiplicando na terra do Egito, se tornam escravos e depois são tirados de lá, né, que é o chamado Êxodo. E quando eles saem do Egito, eles se encontram nos pés do Monte Sinai e ali eles fazem essa aliança, né, quando tem os 10 mandamentos e tal. Essa é uma parte importante também, quando eles estão nos pés do Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, existe até uma palavra importante que é usada aí, que é a palavra segulá. Vocês serão a minha propriedade exclusiva entre os povos, vocês serão uma nação de sacerdotes, povo santo, lá no verso 6. E essa palavrinha, a palavra segulá, é uma palavra interessante porque ela tem dois significados, né? O primeiro, que é mais homilético, digamos assim, ele significa uma joia preciosa. Então, muita gente gosta de fazer a aplicação, né, para Deus, você é uma joia preciosa e tal. Mas existe um segundo significado que talvez seja mais pertinente, porque ele tem uma base histórica. Que no Antigo Oriente Médio, a palavra segulá era usada quando você tinha um rei suzerano e ele escolhia um dos reis vassalos para ser o seu representante, o seu embaixador, praticamente, o seu porta-voz. E a palavra usada era segulá. Então o que Deus está falando é que o povo de Israel será o seu representante. E isso é reforçado quando ele fala que vocês serão uma nação de sacerdotes, né? O povo todo é uma nação de sacerdotes diante de Deus. Pedro vai falar lá no Novo Testamento, usando esse texto, vai falar justamente que somos embaixadores de Cristo, né?
vocês são uma nação de sacerdotes, um povo santo. E o povo, quando é feita essa aliança, lá no Monte Sinai, o povo diz, nós faremos tudo o que o Senhor ordenar. E aí, a gente vê na história do Pentateuco como o povo não segue tudo o que o Senhor ordena. O povo vai caindo, né? Nem sempre o erro do povo é uma rebelião aberta contra Deus. Às vezes as pessoas têm a intenção de seguir, a intenção de se comprometer com Deus e elas não conseguem, elas caem de vez em quando. E isso faz parte da caminhada espiritual, digamos assim, de todos os que decidem ser religiosos. E a gente tem depois no episódio dos espias, quando eles foram espiar a terra de Canaã, o povo falou que preferia ter morrido no deserto e tal, né? Quando eles ouviram falar que a terra era de guerreiros muito fortes, muito grandes, gigantes, né? E Deus falou, eu vou atender o pedido de vocês, então vocês vão morrer no deserto. Vocês vão caminhar 40 anos pelo deserto e quem vai entrar não é vocês, é a geração que vem depois de vocês. E a situação agora de Deuteronômio é a seguinte, passou essa geração que viu tudo isso, que saiu do Egito, e agora eles estão nas terras de Moabe, aos pés ali do Rio Jordão, prontos para entrar na terra de Canaã. Então eles estão completando toda essa jornada de 40 anos do deserto. E Moisés está preocupado em relação a como vai ser a memória dessa nova geração que vai entrar agora na Terra Prometida. Então o que Moisés faz? Ele reúne o povo e faz 3 grandes discursos, né? Existe aí uma discussão se são 3 ou 4 discursos, o livro de Deuteronômio, mas são vários discursos de Moisés, relembrando o povo sobre o que passou, relembrando a situação deles hoje e levando para eles o que é que eles devem ter em mente agora que eles vão entrar nessa terra. Então uma perspectiva de passado, presente e futuro para essa nova geração, para eles não esquecerem as experiências dos pais deles ao entrarem nessa nova terra de Canaã. Então essa é a grande preocupação de Moisés aqui nesses discursos que compõem o livro de Deuteronômio. Agora, tem umas questões muito interessantes no livro de Deuteronômio, que são as questões literárias. O livro de Deuteronômio, é difícil você dizer exatamente qual é a autoria do livro, porque há uma sugestão de mais de um autor. Ou talvez mais de uma voz narrativa, que pode ser talvez o mesmo autor. Mas existem essas diferentes vozes narrativas. Então, por exemplo, quando você abre o livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel, a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Lavã, Hazerot e Dizaabe. Ele está localizando geograficamente, mas preste atenção que quando o livro começa, ele cita Moisés na terceira pessoa. Ele está falando sobre Moisés. E aí ele vai descrever aqui o lugar onde eles estão, né? Uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barnea, no verso 2 e tal. E aí quando chega no verso 5 ele diz o seguinte: a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo, aí na nossa versão em português, 2 pontos, abre aspas, né? E aí começa o discurso de Moisés. Então o que é importante a gente diferenciar aqui do ponto de vista literário? Você tem um narrador que está narrando a história, ele está descrevendo a história, e ele está citando Moisés. Então ele fala assim: Moisés falou dizendo. E aí começa o discurso de Moisés. O que é interessante no livro de Deuteronômio não é só essas 2 vozes, entre o narrador e Moisés. Mas Moisés cita muito o próprio Deus, o que vai acontecer aqui mesmo no verso 6. Então, o verso 5, né? Moisés encarregou-se de explicar essa lei, dizendo, 2 pontos, começa o verso 6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo, 2 pontos, abre aspas de novo. Vocês já ficaram bastante tempo neste monte, voltem, sigam a viagem e assim por diante. Então, olha só, você tem aspas dentro de aspas aqui. Então, você tem um narrador que está citando Moisés, que está citando Deus, e às vezes a gente vai adicionar uma outra camada de aspas aqui, de citação dentro de citação, que vai tornar a coisa mais interessante. Por exemplo, ali no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, os versos 4 a 7,
a gente está vendo aqui Moisés citando Deus, né? Então ele está dizendo assim: ordene ao povo, dizendo, dois pontos, abre aspas, vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam Seir, e assim por diante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Deuteronômio 2, versos 4 até o verso 7, o narrador, que está citando Moisés, que está citando Deus, que está citando Moisés, que está citando as palavras que Moisés iria falar. Então, a gente tem, no livro de Deuteronômio, uma rede complexa de citações. E é importante você ter isso em mente quando você está lendo o livro, para você não se perder em qual camada, em qual instância de citação você está quando você está lendo o livro, né? Isso acontece aqui nessa parte, mas tem outras partes também que você tem de citação dentro de citação. Então, o que é interessante? A gente tem essas diversas vozes, principalmente três, que é o narrador, Moisés e Deus. Seriam três discursos, mas esses discursos eles não têm assim uma limitação entre um ou outro que é muito bem definida. Às vezes um se mistura com o outro e você não sabe dizer exatamente dentro do livro quando acabou a citação e quando quem está falando é a voz anterior. Por exemplo, a gente tem algumas intromissões, interrupções do discurso de Moisés para você localizar o leitor temporalmente ou geograficamente, que parecem ser intromissões do próprio narrador. Ele está citando Moisés e de repente ele para de citar Moisés, ele faz um comentário e continua citando Moisés. Isso acontece, por exemplo, aqui no capítulo 2 mesmo, por exemplo, no verso 10, né? Então, no verso 9 está dizendo assim: o Senhor me disse, não provoque Moabe, não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. E de repente, o texto começa assim: antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíms, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Horeus habitavam em Seir e assim por diante. E ele faz toda uma localização dos povos que moravam naquela região. E aí no verso 13 ele continua o discurso de Moisés. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zared. Assim passamos o ribeiro e assim por diante. Então você tem grande parte do livro de Deuteronômio Moisés discursando, sendo citado pelo narrador e que às vezes interrompe o discurso de Moisés e faz alguma observação. Isso levou muitas pessoas a questionarem qual seria a autoria do livro de Deuteronômio. Então, se você tem uma leitura mais literal, mais religiosa do livro de Deuteronômio, a gente pode entender que Moisés é o grande autor, porque independente de quem coletou esses discursos, sei lá, 90% do livro são palavras de Moisés, discursos de Moisés. Só que por trás de tudo isso você tem um narrador. E aí adiciona uma questão importante, que lá no final do livro, no capítulo 34, você tem o narrador descrevendo a morte de Moisés. A morte de Moisés e a sucessão de Josué. Isso leva algumas pessoas a entenderem que, na verdade, esse narrador seria Josué, é ele quem compilou esses discursos de Moisés e fez o livro de Deuteronômio, ou seria, alguns já dizem que não, é o próprio Moisés, como Deus revelou, e isso aparece no livro de Deuteronômio, Deus revelou a morte, como ele iria morrer, né? O próprio Moisés já escreveu o seu fim, o que aconteceria com ele, já que estava revelado, né? Então a gente tem essa discussão de autoria, ela não é tão importante assim, pelo menos da forma como eu leio o livro. Eu tendo mais a me preocupar com os elementos literários, do que está no texto, ao invés de a gente especular, porque nunca vai deixar de ser uma especulação a autoria de alguns livros, principalmente a autoria de partes específicas de livros da Bíblia. Então, de qualquer forma, Deuteronômio é um livro de Moisés, porque sendo ele o autor, o narrador ou não, né? O livro é composto de discursos de Moisés. Grande parte do livro são os discursos de Moisés. Eu sempre gosto de ver a estrutura do livro quando a gente vai estudar ele,
porque aí você consegue entender que parte você está lendo, como ela se relaciona com as outras partes do livro, e você consegue entender melhor o livro de forma geral. Então, é um conselho que eu sempre dou, sempre quando você vai estudar um livro da Bíblia, dê uma olhada na estrutura dele. Isso daí você acha até na Wikipédia, você acha na internet um monte, você acha em qualquer comentário bíblico, tem uma estrutura do livro que você está lendo. Por que isso? Porque o livro, originalmente, é só um texto blocado no hebraico, é um quadradão com texto corrido, né? Você não tem pontuação no texto original. Até existe uma pontuação, que é a pontuação massorética, só que ela é muito posterior à composição do livro, à composição original do livro. E a divisão entre capítulos e versículos também é muito posterior ao livro. Quem decidiu que aqui acaba um capítulo e aqui nesse próximo verso começa outro, ou ainda mais, aqui acaba um verso e aqui começa outro verso, não foi o autor do livro, mas foi alguém muito depois, né? Então é sempre bom a gente olhar essas estruturas, porque nem sempre os capítulos necessariamente correspondem a uma estrutura do conteúdo do livro. Mas eles ajudam a gente, principalmente quando a gente vê a estrutura do livro, a separar qual parte é qual. Então você vai ver aí que você tem 4 partes principais do livro de Deuteronômio. Então, abrindo mais um parênteses aqui, é importante saber que as estruturas dos livros da Bíblia, elas são também motivos de discussão. Então, você não vai ver dois autores, dificilmente você vai ver, né, dois autores defendendo a mesma estrutura de um livro. Então, você vai achar diversas propostas diferentes de estruturas de livros da Bíblia. Essa é uma que eu acho que faz sentido e é uma estrutura meio geral, né? Também não existe tanta discussão acerca disso. Eu vou falar sobre as discussões que tem, né? Mas a gente tem aqui 4 grandes partes sobre o livro de Deuteronômio. Primeiro, o primeiro discurso de Moisés, que vai lá desde o capítulo 1 até o capítulo 4, verso 40. Nesse primeiro discurso a gente teria um prólogo, e você vai ver aí na estrutura que eu estou colocando que existe uma corzinha diferente nesse prólogo, que vai do verso 1 até o verso 5 do capítulo 1, e depois essas experiências de Horebe ao Jordão e Israel diante do Senhor. Essa diferença de cor marca a diferença da voz narrativa. Então o prólogo seria o narrador que está dizendo, e aí a partir do verso 6 do capítulo 1 você começa Moisés dizendo, citado pelo narrador, como a gente comentou, e aí ele vai ter o verso 6 do capítulo 1 até o verso 40 do capítulo 4, citando Moisés, essas duas partes, e depois você tem o narrador de novo falando sobre as cidades de refúgio da Transjordânia. Depois disso a gente tem o segundo discurso de Moisés. Começa também com uma introdução do narrador, que vai ali dos versos 44 a 49 do capítulo 4, e aí você tem questões sobre a vida e a terra de Canaã, você tem estipulações da aliança, você tem ratificação da aliança, as bênçãos e maldições, todas as questões que estão ligadas ali intimamente à ideia de aliança no Antigo Oriente Médio. Talvez um dia a gente comente sobre essas questões mais especificamente. E aí o terceiro discurso de Moisés começa ali no capítulo 29. Você consegue perceber aqui que o segundo discurso de Moisés é a grande parte do livro de Deuteronômio, né? Então, só o segundo discurso já é a maioria do livro, né? Que vai ali do capítulo 4 até o capítulo 28. No capítulo 29, então, a gente tem aqui 3 divisões principais: a recapitulação histórica e advertências, prosperidade após o retorno e a proposta de vida e morte da aliança. Uma parte muito importante do livro, a gente vai comentar quando estiver lá no final. E a partir do capítulo 31 a gente tem o epílogo. E aí nesse epílogo você consegue perceber aí que tem um jogo de vai e volta entre o narrador e Moisés. Então começa com Moisés apontando Josué como o seu sucessor. Depois a gente tem o narrador dando instruções sobre como deveria ser o depósito da lei, como a lei deveria ser depositada, guardada. Depois a gente tem o Cântico de Moisés, um segundo Cântico de Moisés, né? A gente tem lá em Êxodo 15 o cântico quando começa, digamos assim, a trajetória de Moisés como líder do povo, quando eles estão saindo do Egito.
E agora a gente tem um último cântico de Moisés que marca o final da vida de Moisés. E é interessante ver esses dois cânticos nessa perspectiva de começo e fim. A gente tem logo em seguida orientações sobre a morte de Moisés, aqui do ponto de vista do narrador, Deus falando para Moisés. A gente tem uma bênção de Moisés, ao estilo aí das bênçãos patriarcais que a gente tem no Pentateuco. E a gente termina com a morte de Moisés e sucessão de Josué, como a gente comentou aqui, sendo descritas pelo narrador. Então essa seria a estrutura do livro, né? Esses 3 grandes discursos, alguns dividem em 4, alguns dividem o segundo discurso em 2, então seriam 4 em vez de 3 grandes discursos. Depende também de quem é que está... Tem uma subjetividade aí, né? Tem um quê de interpretação para você saber quando começa um discurso, quando acaba um discurso e assim por diante, né? O que é interessante a gente ver nesses discursos é essa questão temporal que a gente comentou no início, de Moisés falando do passado, do presente e do futuro. Por exemplo, no primeiro grande discurso, a gente tem a seguinte ideia, né? Os primeiros 3 capítulos, o capítulo 1 até o capítulo 3, a gente tem Moisés se dirigindo a eventos e ações do passado. Ele está relembrando a história de Israel, né? Ele está relembrando a história do povo saindo do Egito. Só que no capítulo 4 ele passa a fazer ele faz uma diferença. Ele começa a falar agora sobre o passado, agora na perspectiva do presente e do futuro. Isso é importante a gente perceber a mudança de linguagem que vai do discurso direto para o discurso indireto. Né? E o que significa isso? Né? O discurso direto é quando você cita alguém diretamente, como a gente estava falando aqui do narrador citando Moisés. Né? O narrador diz assim, né? Então Moisés disse, : o povo de Israel é um povo abençoado. Estou inventando aqui, só para o exemplo. Isso é um discurso direto, você está citando diretamente a pessoa. O discurso indireto seria: então Moisés disse que o povo de Israel é um povo abençoado. Você não está citando ele literalmente, você está dizendo nas suas palavras o que ele disse. Seria mais ou menos isso, né? Isso faz diferença aqui no primeiro discurso de Moisés, nos capítulos 1 a 3, diferenciando o capítulo 4. Né? A gente vai ver aqui, por exemplo, alguns exemplos que estão aqui no capítulo 1. O capítulo 1, o verso 37, aqui Moisés está falando de Deus falando para ele que ele não entraria na terra prometida. Né? Isso é uma coisa que você vê que Moisés fala diversas vezes sobre esse assunto. E quando ele está falando sobre isso, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele faz um discurso direto, uma citação direta de Deus. Então diz lá no verso 37 do capítulo 1: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, : Né? Lembrando que essa pontuação não existe, mas ela fica subentendida quando você lê no original, porque você tem essa expressão, e ele disse, né? Vai dar ber, né? E aí você entende que ela está marcando um desse discurso direto. Né? Então, disse o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Então ele cita aqui as palavras de Deus literalmente. Isso acontece também lá no capítulo 3, os versos 26 e 27. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, : basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do Monte Pisga, levante os olhos para o oeste, para o norte e tal. Veja com seus próprios olhos, porque você não passará do Rio Jordão. Citação direta. Olha só Moisés falando sobre o mesmo assunto agora no capítulo 4. Deuteronômio 4, verso 21. Então ele fala assim: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não entraria, não passaria do Jordão. Então você não tem ele disse, : E começa. E o que isso faz diferença no texto? Por que eu estou enfatizando isso? A gente tem uma mudança no capítulo 4, e isso vai também se repetir nos outros discursos de Moisés, não necessariamente com essa estrutura gramatical. Ele vai dar uma ênfase no capítulo 4 de um apelo mais pessoal. Enquanto
no capítulo 1 até o capítulo 3, ele está fazendo uma descrição do que aconteceu no passado, agora com algumas inserções de conselhos para o presente e para o futuro, você tem agora no capítulo 4 o contrário. Ele está fazendo uma análise do passado como um significado para o presente e para o futuro. A ideia é sempre relembrar o passado para você colocar ele em perspectiva do presente, da sua situação agora e do futuro. O que vai acontecer no futuro, agora que vocês estão entrando numa nova fase da vida de vocês. Vocês estão entrando na terra de Canaã, né? Lembrar o passado não basta. Você lembra o passado para você significar ele para o futuro, para o presente e para o futuro. Você lembra do passado para você tomar decisões importantes no presente, para você desfrutar disso no futuro, para você ter um bom futuro, né? Essa é a ideia. O segundo discurso de Moisés, ele não vai ter essa mesma estrutura. A predominância já é de discurso indireto, logo no segundo discurso e no terceiro. E a gente tem Moisés falando sobre os códigos de leis que Deus tinha dado para eles, né, o código de lei, e ele vai citar essas leis novamente. Deuteronômio tem muita repetição das leis que foram dadas nos outros livros, né, principalmente Números e Êxodo e Números. E o que é importante aqui é que as palavras de Moisés se confundem com as palavras do próprio Deus. Vocês lembram que quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo, o próprio Deus proferiu para o povo os 10 mandamentos, não foi intermediado? Alguns dizem essa seria, do ponto de vista religioso, uma parte da Bíblia que não é inspirada por Deus. Não é inspirada porque foi o próprio Deus que disse, né? Lá em Êxodo 20, e que é repetido, os 10 mandamentos são repetidos, né? Em Deuteronômio também, ali no capítulo 5. Então, quando Moisés cita de novo todas essas leis que Deus deu, ele está lembrando da seguinte situação. Quando Deus falou para o povo diretamente as leis, o povo ouviu e ficou com medo. E pediu para Moisés falar no lugar de Deus. Eles não queriam mais ouvir Deus falando diretamente, porque eles se amedrontaram com aquilo. Então Moisés passa a ser o porta-voz de Deus. O que Moisés fala é o discurso de Deus para o povo. E aí a gente vê que a ideia de lei de Moisés e lei de Deus não existe na Bíblia. Tanto lei de Moisés quanto lei de Deus é a mesma coisa, é a lei de Deus, né? Porque às vezes a gente faz essa separação, eu entendo até por uma questão mais pedagógica, mais didática, para a gente falar que existem diversos tipos de leis na Bíblia, de fato existem, mas a Bíblia não faz uma diferenciação de autoridade para essas leis. Não existe na Bíblia leis que Moisés tirou da cabeça dele. Não do ponto de vista bíblico, né? A Bíblia está explicando que essas leis de Moisés, na verdade, foram dadas por Deus. Isso aparece, por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 4, no verso 4, que Deus fala o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, que eu vos prescrevi no Monte Horebe. Então, Deus fala que a lei de Moisés, na verdade, é a lei dele, né? E Deus fala que chama os 10 mandamentos e as outras leis que foram dadas lá no Sinai de lei de Moisés. Então a Bíblia não faz essa diferenciação. A gente pode até fazer ali por uma questão pedagógica, mas é importante sempre ressaltar que não existe uma diferença de autoridade entre leis, porque algumas foram inventadas por Moisés, outras foram dadas por Deus. Isso não existe na Bíblia, né? Todas as leis que Moisés passa para o povo vieram de Deus. Inclusive existe uma frase que, se você está acostumado com o hebraico do Pentateuco, é uma frase que você vai decorar, que é a frase vai da Ber Adonai el Moshe lemor, que significa: e falou o Senhor a Moisés dizendo, né? Discurso direto, inclusive, né? Essa frase você vai decorar porque ela aparece tipo centenas de vezes no Pentateuco, é o tempo todo, né? O que isso significa? Que o que Moisés fala para o povo é o que Deus falou para Moisés. Todas as leis normalmente são introduzidas com essa fórmula, né? Vai da Ber Adonai el Moshe lemor. Porque as leis não são leis que foram criadas por Moisés, mas por Deus. Então, para a gente encerrar, gente, o que é importante a gente ver de forma geral sobre o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio ele está amparado na perspectiva de 3 localizações geográficas que são simbólicas: Moabe, Horebe e Canaã. O que significam esses lugares, né?
Horebe é o nome que o livro de Deuteronômio vai usar para se referir ao Sinai, né? Então ele sempre vai usar a palavra Horebe no lugar de Sinai. É o mesmo lugar, né? A palavra se refere ao mesmo lugar. Então, sempre quando você lê Monte Horebe no livro de Deuteronômio, você está lendo sobre o Monte Sinai. Moabe é o lugar onde eles estão. Então, eles estão em Moabe. Diversas vezes o livro vai se referir à aliança feita em Horebe. Lembrem-se que em Horebe vocês se comprometeram com isso. Lembrem-se que em Horebe a gente inicia essa jornada. Os pais de vocês iniciaram essa jornada e vocês vão concluir essa jornada agora aqui em Moabe para vocês desfrutarem Canaã. Horebe se refere àquilo que aconteceu no passado. É muito importante e precisa ser lembrado. Moabe se refere ao presente, aonde você está hoje. E Canaã se refere ao futuro. Como vai ser o seu futuro lá em Canaã? A gente vai ver pelo livro de Deuteronômio que Deus já prevê que Canaã vai ser um fracasso. O povo de Israel não vai manter as palavras de Horebe em Canaã. Em Canaã, eles vão quebrar a aliança com Deus e eles vão ser espalhados. E Deus vai fazê-los tornar de volta a Canaã, né? A terra que se tornaria então a terra de Israel. Mas ponha sempre isso em perspectiva. Essa perspectiva temporal de Deuteronômio é sempre importante. O passado não deve ser esquecido, porque o seu futuro e o seu presente dependem da forma como você lê o que aconteceu no seu passado.